Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para dar algumas dicas para a nossa prova aí que vai acontecer nesse fim de semana da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. A nossa prova ela tem 5 questões, cada questão vale 6 pontos, né? Um total de 30 pontos aí, e eu vou falar um pouquinho de cada uma das questões da prova, né? A questão 1 da prova ela é parecida, por exemplo, com a questão 3 lá da primeira lista de exercício. Então, são dadas duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, a partir dessa lei de formação. Aí, no exercício, você vai ter que determinar essas matrizes, vai ter que determinar a matriz A, vai ter que determinar a matriz B e depois fazer a soma das duas matrizes, certo? Então, é parecido com esse exercício, não é igual a esse exercício, é parecido, né? Mas é bem parecido. Você vai ter duas leis de formação, uma para montar a matriz A, outra para montar a matriz B, e depois de montar a matriz A e B, você vai ter que somar as duas. Isso é o exercício 1. O exercício 2 é um exercício, assim como o exercício 8 da segunda lista de exercício, né? Ele pede para fazer uma operação entre matrizes, né? A diferença é que lá no exercício não tem que fazer matriz inversa. Na verdade, lá no exercício você vai ter que encontrar a matriz transposta e fazer uma multiplicação de matriz, né? Então você vai ter que resolver uma equação de matrizes, mas onde tem uma matriz transposta, não tem matriz inversa lá não, a diferença é essa. E tem uma multiplicação de matriz lá também, né? Então o exercício 2 da prova é parecido com o exercício da segunda lista, onde você tem que fazer operações entre matrizes. Lá você vai precisar determinar uma matriz M, sabendo que ela é igual à transposta de uma outra matriz mais a multiplicação de outras duas. Basicamente é isso. Então você vai precisar saber fazer a matriz transposta e vai precisar saber fazer a multiplicação de matrizes. Esse é o exercício 2 da prova. O exercício 3 da prova é um exercício parecido lá com a terceira lista, onde a gente tem que calcular o determinante de uma matriz, né? Lá no exercício da prova são dadas duas matrizes, uma 3 por 3 e uma 2 por 2, né? Aí você vai ter que calcular o determinante da matriz 3 por 3 que tem lá, vai ter que calcular o determinante da matriz 2 por 2 que tem lá, e depois vai ter que igualar as duas, porque vai ter letra x no meio. Vamos supor que no lugar desse 3 aqui você tem um x. Aí você calcula o determinante dessa matriz com x, aí vai dar um resultado. Aí vai ter uma outra matriz 2 por 2, você vai calcular o determinante dela também. E depois você vai igualar os dois, porque vai falar que o determinante dessa primeira é igual ao determinante da segunda, e aí você consegue determinar o valor de x. Mas basicamente o que você precisa saber fazer nesse exercício é calcular o determinante de uma matriz 3 por 3 e de uma matriz 2 por 2, né? Então é assim que você vai resolver o exercício 3 da prova, um exercício que envolve determinante. O exercício 4, que é o penúltimo exercício da lista, ele parece lá com o exercício da primeira lista do bloco 2, né? Então ele é a resolução de um sistema. Então tem lá na prova, tem um sistema tipo esse aqui do exercício 2, letra B, ó. Isso aqui é o exercício da lista, tá? Isso aqui não é o exercício da prova. Eu só estou dizendo que a questão 4 é parecido com esse exercício da lista. É um sistema 3 por 3 para você resolver. É um sistema simples 3 por 3 para você resolver. Então, sem segredo. Resolução de um sistema 3 por 3. E a questão 5, que é a última questão da prova, ela parece com esses exercícios aqui do bloco 2, da segunda lista do bloco 2, ó, que é para discutir o sistema, né? Então é um exercício parecido com esses aqui, ó, do número 1 da segunda lista, ó, letra F, G e H, porque na verdade é um sistema 3 por 3, né? Então na questão 5 você vai ter que discutir o sistema a partir do valor de A. É falar se o sistema é possível determinado, quando ele é sistema possível e indeterminado, quando ele é sistema impossível, certo? Então essa é a questão 5 da prova. Então são 5 questões. A questão 5, discutir um sistema 3 por 3, tipo esses aqui, né? A questão 4, resolver um sistema 3 por 3, tipo esse aqui da primeira lista do bloco 2, né? O exercício 3, que é resolver a questão 3, que é um exercício de determinante, onde você tem que saber calcular o determinante de uma matriz 3 por 3 e de uma matriz 2 por 2, né? A questão 2 é onde você tem que saber fazer a operação entre matriz. Lá no exercício da prova você vai precisar determinar uma matriz transposta e fazer uma multiplicação de matrizes, né? E a questão 1
é uma questão onde você tem que montar a matriz a partir dessas leis de formação e depois somar as duas matrizes. Então é assim que está organizada a nossa prova, sabe? Ela acontece nesse fim de semana. Eu desejo a todos aí uma ótima prova. Infelizmente não foi possível fazer uma web, eu iria fazer uma web, mas aí como eu não fiz a web, eu estou gravando essas dicas para a prova, né? Para poder ajudar aí na avaliação. Até mais aí, uma ótima prova para todos.